Olá, professor, tudo bem? Estou gravando aqui esse vídeo mais uma vez só para mostrar. Até tinha conversado com o senhor em aula sobre o, o PLC perder a configuração de rede. Como o senhor pode ver, eu fiz o trabalho configurado aqui para esse servidor, afinal 00C. Se a gente pesquisar aqui pelo APC Configurator, ele vai estar também aqui com a 006. No entanto, ele perdeu a conexão. Se eu tento que conectar, ele não conecta. E o PLC está ativo, como o senhor pode ver aqui. Deu que não existe. Aí, se eu pedir para fazer escaneamento, um novo servidor foi criado. Então, essa configuração aqui ela não é persistente. Eu peço encarecidamente que o senhor confira isso quando for fazer o teste na sua máquina, por favor. Boa tarde, professor. A gente está começando o roteiro 1. O roteiro 1 é para explicar o funcionamento do nosso programa com a primeira receita. Então, o roteiro exige que o sistema esteja desligado inicialmente com o carrinho no CFC1. Então, esse é o primeiro passo que ele diz, para ligar o sistema. Em seguida, nós vamos selecionar a receita 1. Então, com o botão adequado, jogar ela para o CLP. Para facilitar, até esqueci de comentar, nós estamos fazendo uma gravação síncrona, tanto na câmera direto, gravando da tela do computador, como uma gravação direta da tela do computador para facilitar a sua visualização. Além disso, nós vamos colocar aqui um cronômetro para que seja mais fácil avaliar os tempos. Então, antes de clicar em carregar a receita, eu vou já iniciar o cronômetro para a gente poder acompanhar os tempos. Então, a luz de tara fica acesa por 2 segundos e então começa a despejar os ingredientes. Algo que vale ressaltar é que após os 8 segundos chega-se em 80% do peso total da farinha. E um comentário sobre a tara das balanças. A tara ela foi jogada como 0 para o CLP. Aqui no SCADA ela é vista como o peso que se mostra nas balanças é o peso total da mistura. Então, após a farinha ser pesada, chega em 100, manda-se uma tara para o CLP, ele entende que foi terminado de medir aquele componente, então adiciona-se os próximos quilos são do açúcar. Além disso, a gente consegue ver os acionadores pneumáticos em verde indicando o funcionamento deles e a movimentação do carrinho aqui pelos LEDs. Então, pode falar, Lucas. Sim, o carrinho em si, a movimentação dele não está correta, mas a gente pode observar a movimentação dele em LED, como o Vitor falou. Sim. Além disso, dá para perceber que os 4 processos, tanto na moega A, B e no SD1 e SD2, ocorrem em paralelo corretamente. Isso é possível de observar com as luzes verdes, tanto de descarga dos pesos e a movimentação dos pesos nas balanças. Sim. Apenas completando, a movimentação aqui que a gente vê do carro no SCADA, ela não é real. Ela é uma animação arbitrária que era pronta do SCADA, mas o que a gente usa para identificar a posição do carrinho são os LEDs acendendo em vermelho. Vale ressaltar que o nome do sensor CFC em vermelho indica um sensor de parada. Então, quando esse sensor acende, o carrinho está parado naquele lugar, e os sensores em amarelo, em verde, são aqueles que indicam o movimento próximo à parada ou vice de movimento. Os acionadores helicoidais, essas hélices, elas acendem em vermelho, em verde quando estão funcionando. E apenas para fechar, o roteiro ele pede que a gente desligue o CLP e peça para enviar a receita 2. Vamos fazer isso, vou desligar o CLP, é indicado que ele está desligado, vou pegar a receita 2 e enviar. No entanto, não funcionou como era esperado. No entanto, vale ressaltar que na nossa lógica, talvez não funcionaria, da mesma forma não aconteceria isso. No entanto, a nossa lógica, quando chega-se no último estágio, não volta para o estágio inicial. Por conta disso, como o senhor pode ver, tanto as setas aqui que indicam que as moegas estão prontas, elas estão como verdes. Ou seja, a moega ela foi feita o processo, indica que foi feito o processo. Além disso,
antes da gente clicar aqui para carregar a receita, estava como já vermelho, ou seja, já existia uma receita carregada. Então, desligar não limpou essa informação. Tudo isso porque, ao finalizar o processo, a nossa lógica não volta para a etapa inicial, não permitindo, então, adicionar uma receita após a conclusão de outra. Professor, e nesse experimento, o roteiro 2, a ideia principal é testar os botões de emergência, dando uma pausa de 15 segundos para ativar o botão de rear. Apenas como mais um contexto, o nosso botão, ele é um botão similar ao do mica. Ele é normalmente aberto, então normalmente fechado. Então, se ele é pressionado, ele abre. No entanto, por conta das especificações do trabalho, apenas desapertar o botão não é dito como um rear. Então, precisa desapertar e então abrir o rear. Por questão de tempo, nós vamos, por conta dos 15 segundos, nós vamos apertar. A gente vai precisar apertar o botão novamente, indicando que pode, como se eu estivesse soltando ele no mica, e depois apertar o botão de rear. Outra contextualização. Por conta de tempo e outros fatores, nós não implementamos a receita manual. Então, a gente não consegue digitar uma receita específica aqui com os pesos, as massas necessárias de cada ingrediente. Por conta disso, nós escolhemos a receita 4, que tem 100 kg de farinha, 20 kg de chocolate e possui açúcar mascavo. Nenhuma receita possuía mais que 10 kg de açúcar mascavo. Então, a única receita que, juntado 100 kg de farinha, 20 kg de chocolate e alguma massa de açúcar mascavo, era a receita 4, que são 10 kg. Então, nós vamos funcionar dessa forma. Da mesma forma, vamos ter aqui o cronômetro, começar primeiro ligando o CLP e assim por diante. Então, primeiro eu vou ligar a máquina, em seguida eu vou selecionar a receita 4, vou começar o cronômetro e carregar a receita. O Lucas vai ficar responsável por explicar enquanto eu avalio os tempos aqui. Após ligar o botão de emergência, dá para a gente observar que todos os processos foram parados. Ele foi ligado após 5 segundos de começar a moega A. Contudo, a gente pode observar aqui como que os processos estão em paralelo. Tanto da moega A, B, SD1 e SD2, a gente observa que a moega B já tinha terminado. O rear também já foi ativado, então voltou ao processo, o resto tudo estava parado. Ok. Uma coisa que a gente vai considerar que o carrinho vai sair do CFC quando ele ficar vermelho e em seguida verde. Botão pressionado, o processo está todo parado. Como pode ver, não foi despejado aqui ainda. Ok. Fazer o rear. Agora o carro vai chegar no CFC 5. Chegou, ele está vermelho. A moega B descarregou nele. Agora apertar quando o S3 ficar verde. Ficou verde, vamos esperar alguns segundos. Como pode ver, ficou travado aqui. Agora vamos rearmar, apertando o botão de emergência de novo e o rear. Podemos observar que foram para um misturador. Sim. E o processo foi encerrado. O roteiro pede que a gente desligue a máquina, então aperta o botão de emergência e o botão de rear. Vamos fazer isso. Então, o botão de emergência pressionado, não faz nada.
Aperta para funcionar, continua não fazendo nada, desaperta o botão de emergência e liga. Não muda nada. Vale ressaltar que, da mesma forma que a gente tinha falado no roteiro anterior, a nossa lógica ela não inclui uma segunda receita. Então, apenas uma receita roda, então, independente do quaisquer ações que a gente fosse executar aqui, não finalizaram.